você, meu amado irmão, amada irmã, que está agora nas redes sociais, aí, principalmente no Facebook, né? Então nós vamos aqui aguardar só uns segundos, um minutinho, para que os outros irmãos possam também entrar, acessar a nossa escola bíblica. Mas antes eu quero que você compartilhe o nosso vídeo, vai lá na sua página no Facebook e compartilhe para outras pessoas também assistirem a nossa aula de hoje. E também você vai lá, copia o link lá nos grupos do WhatsApp, né? Aí você copia o link da nossa aula e também lá para outras pessoas também assistir. Nós vamos só aguardar aqui mais uns instantes, já a gente começa a nossa aula, a lição número 11 da nossa revista das lições bíblicas. Então você, meu amado irmão, membro da Assembleia de Deus Bela Vista, também de outros ministérios, de outras igrejas, seja bem-vindo à nossa aula, nossa transmissão. Nós estamos fazendo essa transmissão da aula porque nós estamos no lockdown, ou seja, na lei estadual, no decreto estadual. No decreto estadual estabelece esse isolamento social mais rígido aos membros da igreja. Apesar que alguns municípios decretaram que a igreja é uma atividade essencial, mas ainda não foi estabelecido nesse novo decreto e nem na nossa cidade. Então, as igrejas, de modo geral, não podem fazer cultos presenciais nem reuniões presenciais até o dia 21, caso não haja prorrogação do prazo. Então, em todo caso, as aulas de EBD, a lição 11 e a lição número 12, eu acredito que será ainda via rede social, online, aula, ou chamada aula remota. Então, compartilhe com os irmãos aí, compartilhe a nossa aula, o link. Já vamos dar início à nossa aula aí. Esperar que o nosso operador da mesa, os ajustes, né, tanto do vídeo quanto do áudio. E eu quero que você pegue a sua Bíblia, com ela aberta aí, tá bom? Já logo deixa aí Marcos capítulo 16, o Evangelho de Marcos 16. E também, quem tem a revista, coloque aí na lição número 11, compromissados com a evangelização, ok? Vamos já dar início, só um sinal aqui da mesa, e vamos já dar o início à transmissão, ok? Então, compartilhe com os irmãos, ok? 9 horas e 40 minutos, já vamos dar início à nossa aula. Então, marque, vai lá na página da nossa igreja, Assembleia de Deus Bela Vista Camusim, vai estar lá o link ao vivo, né, aberta, né, a câmera ao vivo, você compartilha para os grupos do WhatsApp e também compartilha também para outras pessoas na sua página do Facebook. Sem perder tempo, então vamos começar a nossa aula, ok? Vamos começar a nossa aula, vai ter aí, você vai ver na sua tela também algumas imagens ao passo que você vai vendo, então você vai ficando ligado. Antes de mais nada, eu sou o diácono Paulo César, né, professor da nossa escola bíblica aqui, da nossa igreja Bela Vista em Camusim, amém? Vamos começar? Olha na tela aí, observa aí a lição número 11, tá bom? Vai me dando um sinal aí, se tiver aqui na tela, ok? Tá bom? Lição 11, compromissados com a evangelização. Vou passar aqui, o próximo é o tema do texto. Os irmãos, vai dando um sinal, tá certo? É porque faltou o microfone aqui, mas vê se melhora aí o sinal, tá bom? Manda aí um ok, o sinal áudio tá bom, áudio tá ok, tá certo? Tá bom? Se tiver ok, nós vamos continuar. Então, observem na tela aí, Helder, ó. Lição de número 11, tá bom? Compromissados com a evangelização. Esse é o tema, vamos passar o slide aí, ó. Tá certo? O tema da nossa escola bíblica, né, que é o verdadeiro pentecostalismo, tá bom? A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, o nosso querido pastor Ezequias Soares, né, o comentarista da revista. Então, se você observar aí o próximo slide, meu querido, vai estar todas as lições. E você vê a setinha ali, a lição de número 11, compromissados com a evangelização. Então, já quero chamar a sua atenção para você estar ligado. Estamos encerrando a lição. O próximo slide aí vai falar sobre as leituras diárias, tá bom? Todas as leituras referentes à nossa lição. E vou passar mais uma vez, tá certo? O texto bíblico, ok? Então vamos começar a fazer a leitura bíblica. Permaneça o slide aí e assim diz a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versículos 14 até o versículo de número 20, tá bom? Acompanhe na tela ou então pela sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor.
Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham já ressuscitado. Tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20, para encerrar. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Ok? Volte para cá, ok? Na tela, volte para cá. Então, nós fizemos a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 16. É interessante vermos que aqui nós denominamos essa parte introdutória, essa lição de número 16, como a grande comissão. Você também encontra esse mesmo texto, lógico, na sua adequação no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, tá certo? A chamada grande comissão ou a grande missão designada por Deus, tá certo? Então, olha na tela aí, olha o texto áureo, tá certo? Observe o texto áureo. E o texto áureo da nossa lição está em Romanos 1,16. Olha na tela aí, preste bem atenção, ó. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de judeu e também do grego. Okay? Paulo escreve isso, tá bom? Esse texto, vamos passar para o próximo slide aí, verdade prática, tá bem? Da nossa lição. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Olha a verdade prática aí, vamos para o ponto central. A evangelização é um compromisso da igreja com Deus, ok? Então, observe aí, volte para cá um pouquinho, a mesa. Então, o foco da aula de hoje, meus amados irmãos que estão nos ouvindo aí, assistindo pelas redes sociais, será o tema evangelização. E é um tema atrelado às missões, tá certo? Porque missão e evangelização são duas asas do mesmo pássaro, ou seja, apesar que a evangelização está dentro do processo missionário. E eu já queria lhe mostrar aqui, tá bom? Esse fica bom, Helder, aí aqui. Esse primeiro livro aqui, ok? Esse livro aqui é o Manual Básico de Missões e Evangelismo, do próprio comentarista da revista Ezequias Soares, tá bom? Um livro muito bom, muitos irmãos têm, até de um curso de missões, bem pequeno, bem simples, ó, que ele vai dar um estudo básico sobre missões. E um outro livro, ok? Um outro livro é esse aqui, ó. Está dando para você enxergar aqui? O livro é Qual a Missão da Igreja, tá certo? Um livro maravilhoso do pastor, do Dr. Kevin DeYoung. Ele vai falar sobre o que é a igreja e qual é a visão dela, qual é a missão da igreja. Maravilhoso livro, esse aqui é da editora Fiel. Então, recomendo que vocês, pelo menos, tenham esses dois livros básicos sobre missão, ok? Então, vamos dar início. Então, volte para o slide aí, olho na tela aí. Vamos falar sobre os tópicos da lição. Olha aí, os 3 tópicos, Helder. Aí, tópico da lição, ok? Primeiro ponto, a evangelização como prioridade. Aí, os 3 pontos. Vamos ver o que é o evangelho. Nós vamos falar sobre o único suficiente Salvador, o foco da missão, e a igreja, que é uma agência missionária legítima. O ponto 2, vamos falar chamada soteriologia, doutrina da salvação. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Aí vai falar sobre a doutrina assembleiana de salvação, vai falar por quem Jesus morreu, e nós vamos dar 2 explicações sobre o que é expiação limitada e o que é expiação ilimitada, tá bom? E o terceiro e último ponto é a evangelização local e também a evangelização transcultural. Então, todos os processos, nós vamos ver esses 3 pontos hoje de uma forma bem sucinta. O próximo slide é a introdução, tá bom? Então, vamos começar a introdução, ok? Vamos lá, a introdução da igreja. Então vamos lá, observe na tela aí, queridos. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece, né, por causa do pecado.
Então, se você observar, o ponto 1 diz, estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou, e 2, isso aponta para a importância da evangelização da obra missionária, ok? Harry, volte para cá, aqui a nossa tela para cá. Então, na base introdutória, a lição está nos ensinando o quê? Que a única agência compromissada e legítima para a transmissão do Evangelho é a igreja. É a igreja, não é a sua assembleia, é a igreja de Cristo. É a igreja, lógico que é uma igreja legítima, a igreja que prega a palavra. Então, a igreja não somos nós, como muitos dizem, não existe, nós somos membros de uma igreja. A igreja é um corpo, e este corpo tem uma funcionalidade, não está morto, esse corpo está vivo. E a funcionalidade, a prática da igreja é o exercício das missões. E dentro da missão, existe um ramo dela que é a evangelização. Só cabe a ela o ponto central, tá certo? Então, a igreja tem um compromisso. É interessante você observar que é um compromisso pregar a palavra, e não só pregar, evangelizar, tanto pela palavra como o próprio testemunho de vida. E aí eu acho interessante alguns pontos que eu vou focar com os irmãos, tá certo? Então, olho na tela aí, Harry, olha aí, vamos para o próximo slide, que é o tópico 1, tá certo? Que tem aí, a evangelização como prioridade, tá ok? Logo abaixo tem assim, o evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida e uma questão de morte, ok? Próximo slide, ok? Ponto 1, vamos começar, viu, Harry? Aí, ponto 1, o evangelho. Bem, antes de mais nada, o que é o evangelho? Então, volte para cá, Harry, só um pouquinho. Pois, irmãos, nós vamos ver agora mesmo o que é o evangelho, de fato, mas na questão etimológica, ou seja, a palavra em si, e também nós vamos ver a questão bíblica, teológica, do que é evangelho, tá bom? Então, nós vamos entrar nesse ponto importante. E é interessante falar sobre vida e morte, porque o evangelho anunciado e recebido, vida eterna. O evangelho anunciado e não recebido, morte eterna, tá bom? Vamos para o slide, ponto 1 aí, observe na tela o evangelho, ok? A palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Notícias alvissareiras, ou seja, notícias que trazem uma iluminação. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Volte para cá, Harry, por favor, que eu quero compartilhar com os irmãos uma leitura. É tanto que do grego a palavra evangelho vem de duas palavras gregas, euangelion, boa, novas, ou seja, está invertido, mas tudo bem. Boas novas, boa anunciação, a palavra angelion, né? Angelion, forma evangelho. O mesmo angelion dá um radical do anjo, angelo, anjos, ou seja, aquele que anuncia, tá bom? Então, evangelho é um anúncio de uma boa notícia, mas por que tem esse nome? Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Se você chegar no Evangelho de Mateus, Mateus 1, e voltar uma página, você vai encontrar Malaquias, o último capítulo de Malaquias. E entre Malaquias e Mateus, em muitas Bíblias, são páginas em branco. Mas por quê? Porque dos escritos de Malaquias até Mateus, dá por volta de 400 anos, 400 anos, que nós chamamos de período interbíblico. Ou seja, Deus não falou com o seu povo, não tinha profetas. Deus deixou o povo à mercê. É tanto que existem escritos bíblicos que foram escritos nesse período e que nós evangélicos não consideramos como santos. São os apócrifos, os evangelhos que não foram inspirados, tá bom? E eram mensagens, eram evangelhos. Agora, com Mateus, com João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento, ou melhor, é a continuidade do Antigo, mas é o Novo. Deus volta a falar. Por isso que ele anuncia a chegada do Messias. Por isso que a denominação é Evangelho. E qual é a boa nova? É a boa nova de salvação, dizendo que o Messias chegou e vai cumprir a sua missão. Então, se te perguntarem, irmão Paulo César, biblicamente, o que é Evangelho? Você vai fazer o seguinte, vai abrir em Romanos. Abre em Romanos, capítulo 1, novamente. Você vai lá em Romanos, e você vai abrir no capítulo 1, estou abrindo aqui minha Bíblia, Romanos 1,16,
pelo menos da parte final do versículo 16, ok? O que diz lá? Porque não me envergonho do Evangelho, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é isso, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pronto, essa é a denominação mais forte da Bíblia sobre o Evangelho. É a atuação de Deus pela sua graça ao encontro do coração pecador, através da anunciação do Espírito Santo pela palavra, onde ele recebe a mensagem, a semente é plantada no coração, terra boa germina e ali gera frutos, e ali brota-se, né, uma nova esperança e ali ocorre a conversão. Evangelho é isso. Uma segunda forma de evangelho é também a confirmação de salvação. Quando as pessoas olham para você e veem, olha, essa pessoa se converteu, ela está se regenerando, ela está modificada, testemunha viva, porque nós somos sal, nós somos luz perante a palavra, perante o mundo, então nós devemos refletir a imagem de Cristo, ok? Vamos para o próximo slide, Helry, por favor, certo? Que é o ponto 2, o único Salvador do mundo. Olhe na tela aí, preste bem atenção, diz assim, ó, o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele foi o único, não existe outro. Jesus é o único meio de acesso à salvação, né? Deus deu o seu Filho unigênico para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão a mim. Helry, volte para cá, é interessante, e esse versículo, Helry, é interessante, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, ninguém vem, muita gente fala assim, ó, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não, cuidado, ninguém vem ao Pai, porque você vai por Jesus ao Pai, você não passa por Jesus direto para o Pai, não. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá bom? Se você ouvir aí, repreenda alguém que está errado, tá certo? Então, como é que eu sei disso? Que é a única salvação, e eu quero que você entenda, que é através do Evangelho da Graça. Então, abra sua Bíblia aí, por favor, em Atos capítulo 20, pertinho do outro texto, Atos 20, tá bom? Versículo 24, Atos 20, 24, eu vou esperar você abrir, tá certo? Que vou passando aqui a aula. Atos 20, 24, diz assim a palavra do Senhor. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho de graça, ou melhor, testemunho do Evangelho da graça de Deus. Deu para entender aí o que diz a palavra, o que Lucas está dizendo? Escreveu por Paulo, quando Paulo chega lá para a igreja de Éfeso e anuncia isso. Então, Paulo está dizendo que ele é o exemplo prático de conversão vindo do próprio Jesus, que ele é o único Salvador, e anuncia pela graça que Jesus é o único Senhor das nossas vidas. O Evangelho, ele tem essa missão de anunciar. Então, a Escritura nos ensina que os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados e precisamos da graça de Deus, através de quem? Do único Salvador, para encontrarmos a salvação eterna, ok? Vamos para o próximo slide aí, Helry, por favor, olha aí, ó, olha na tela, o único Salvador continua na pregação do Evangelho, que diz assim, ó, a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. Isso nos mostra a grande responsabilidade de evangelização local e mundial. Vou passar para o próximo slide, Helry, ok? Que já vai entrar no terceiro ponto, que é uma agência legítima. Olha na tela aí, ó. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação.
É necessário, pois, mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Olha a expressão agência, é como se fosse uma instituição regulada, ou seja, algo concreto que existe. E os seus membros é como se fossem funcionários dessa agência. Ou seja, é como se fosse algo, uma ordenança. Volte para cá, Harry, por favor, querido. Então, olhe para cá, meus irmãos. É interessante entender que quando estabelece uma agência, é um ponto de partida. Se você observar um livro da Bíblia que explica bem isso, é o livro de Atos dos Apóstolos, quando nasce a igreja. Okay? A igreja em Atos 2, e depois lá em Atos, começa as conversões pelo discurso de Paulo, pelo discurso de Pedro, pelo discurso de Estevão, pelo discurso de Paulo. A igreja começa a se reunir e ela tinha pontos estratégicos, apesar que no tempo de Atos, não havia uma igreja formal, mas havia corpo da igreja em alguns locais, e essas pessoas não ficavam paradas não, o que elas faziam? Recebiam a boa nova, eram evangelizadas ali mesmo, havia comunhão, lá em Atos 2, do 38 ao 42, faz um resumo de tudo que a igreja fazia, era comunhão, partir do pão, nas orações, né? Se ajudavam entre si. Ao mesmo tempo, essa igreja, ela ia, é tanto que, ou interessante, que quando a igreja não vai evangelizar pela ordenança bíblica, Deus manda alguma coisa para esse povo sair. Foi o que aconteceu ali. Se a igreja não cumprir Atos 1:8, Deus manda Atos 8:1. Mandaram uma perseguição, porque estava tão bom o pessoal ali em Jerusalém, reunidos, esqueceram de cumprir o ídolo do Senhor, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deus manda uma perseguição, permite a perseguição, para que o povo se espalhe e aí anuncie a palavra em outras nações, ok? Em outros lugares. Então a igreja é uma agência legítima. E como é que eu sei disso? Se você observar, está certo, na tela, passa o próximo slide, Helry. Lá em Atos 8, nós vamos ver isso aí, ó. Mas olha na tela aí, ó. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Abra sua Bíblia em Atos 8, só para nós lermos o texto, Atos 8, versículo de número 4. Atos 8, 4 vai mostrar sobre isso, é tanto que ia falar o Evangelho de Samaria. Certo? Atos 8, 4, na sua Bíblia, Atos 8, 4, diz assim, ó. Vamos ler o versículo 3, Atos 8, 3, que diz assim, ó, e Saulo, olha aí, Atos 8, 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, e os encerrando, ou seja, os prendendo na prisão. Versículo 4, mas os que andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra. Volte para cá, a tela, está vendo aí? Saulo, que depois de perseguidor vai ser perseguido, de fariseu vai ser o anunciador, o apóstolo, ele foi usado por Deus para que a igreja se dispersasse. E quando o povo foi disperso pelo evangelho, o povo pregou. Inclusive, no mesmo capítulo de Atos 8, você vai encontrar, por exemplo, Filipe, o evangelista, que encontra o etíope, o eunuco etíope, né? Lá de Candace, que vai ser evangelizado. E o irmão está lá lendo o texto sagrado, sem saber o que é instruído na palavra, ele ouve, ele crê em Jesus, e ali mesmo ele se batiza e pronto, e vai embora, já é mais uma alma convertida, está vendo? Então a igreja é uma agência reguladora, legítima, missionária, delegada por Deus para o anúncio da palavra, ok? Então, vamos para a síntese do tópico. O que o tópico diz aí? Olho na tela, síntese do tópico. Então vamos lá, o evangelho é uma questão de vida e morte, por isso, evangelização é uma o quê? Prioridade de toda a igreja. Próximo slide aí, tópico 2, certo? Vamos agora entrar no tópico 2, que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, tá certo? O que diz aí o texto? A extensão da obra expiatória, a morte de Cristo, tem sido o debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante, lá do século XVI. O que importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Então vamos passar a primeiro ponto aí, é a nossa teologia. Então olha na tela aí, diz assim, a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma, tá bom? E eu quero deixar um ponto muito claro que
nós nos baseamos em 2 Timóteo 3, 14 até 17, que vai falar sobre as atribuições do obreiro aprovado. A próxima tela vai falar sobre um tema muito importante, por quem Jesus morreu. Então, se você observar na tela, tem aí, na tela, que é um tema muito polêmico, que é um debate sobre a expiação limitada e a expiação ilimitada. Então, volte para cá, Harry, por favor. Então, antes de mais nada, o que seria isso? Existe uma polêmica que não cabe nós entrarmos aqui em discussão, até porque nós estamos na Assembleia de Deus e nós estamos em igrejas pentecostais, e deve ter algum irmão também de outras igrejas reformadas, conservadoras, clássicas como a Assembleia, e que na sua doutrina de salvação se posiciona por um ponto que não é o nosso. Inclusive está ali os 2 pontos, tá certo? Mas não, eu só vou explicar basicamente, não vou entrar em discussão, porque nós vamos explicar, pelo menos de forma básica, a doutrina da Assembleia. Existe um ramo da teologia, meus irmãos, chamado soteriologia, que é a doutrina da salvação. Nós seguimos numa linha que nós denominamos, que foi denominada, melhor dizendo, do arminianismo, que é a doutrina do livre-arbítrio, da liberdade. Ou seja, o homem, ele possui liberdade de escolha para ser ou não ser salvo. Ele participa da salvação. Ou seja, Deus lança a graça, mas o homem pode rejeitar. Fora isso, que não é o ponto da nossa aula, é a questão do texto-chave. Por quem Jesus morreu? Por quê que eu quero chegar a esse ponto? Porque temos duas formas. Bote na tela aí, Helder. Expiação limitada e a ilimitada, tá bom? A palavra expiação significa sacrifício, morte. Por quem a morte foi designada? Na esquerda tem assim, expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito, de pessoas escolhidas, desde antes da fundação do mundo. Para a Assembleia, essa é uma visão equivocada, tá bom? Por quê? Porque na visão dos irmãos reformados, existe o processo da eleição, ou seja, Deus elege os que vão ser salvos, e predestinação, ou seja, Deus predestina uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Ou seja, antes da fundação do mundo, tudo já está predeterminado, tá bom? Então, se é dessa forma, então a morte de Jesus não foi para todo mundo. A morte só foi para os eleitos, para os escolhidos, e os outros não serão salvos, tá bom? Isso é uma visão da expiação limitada, é expiação para poucos. A Assembleia de Deus, ela, na sua visão de salvação, ela não concorda com isso. Ela acha que a salvação é para todos. Por quê? Se você observar, o ID do Senhor foi designado de algumas formas, tá bom? Por exemplo, a salvação é alcance para toda criatura, lá em Marcos 16, 15. A salvação é para todas as nações, Mateus 28, 19. A salvação é para todo mundo, Marcos 16, 15. A salvação é para todas as aldeias, Mateus 9, 35, tá certo? Ou seja, todos os crentes, todas as pessoas, melhor dizendo, e aqueles que creem no meio deles, serão salvos, ou seja, é para todo mundo, tá certo? E aí, se você olhar na tela aí, a expiação ilimitada diz que isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para o Salvador do mundo, salvação do mundo, e não somente de algumas pessoas. Então volte para cá, Helder. Ou seja, essa é a visão da Assembleia de Deus. Irmão Paulo César, eu fico assim, eu me posiciono para cá, ou posiciono para cá. Se você é pentecostal, você defende a expiação ilimitada. Tá bom? Você crê que Jesus morreu por todos. Certo? Para o justo, para o injusto, para quem for. É tanto que fala para o judeu, para o grego. Aí a salvação se dará para aquele que crer, aceitar e confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Tá bom? Então, esse é um ponto base. Eu vou passar o próximo slide aí, Helder. Uma síntese, tá certo? Uma síntese que diz assim, a expansão da expiação de Cristo
é de caráter ilimitado, isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. Então volte para cá, Harry, que eu quero ler um texto. Os irmãos, rapidinho aí na sua casa, abra em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2, tá bom? Só para nós lermos um texto, 1 João 2, 2. A palavra de Deus, a carta de João, diz assim, 1 João 2, 2, tá bom? Que é um versículo que é usado para a expiação ilimitada, que a Assembleia defende. Diz assim, ó, e ele é a propiciação, 1 João 2, 2. E ele é a propiciação, o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Essa é a visão, um versículo usado para determinar que a salvação é para todo mundo, ok? Vamos para o próximo ponto, a síntese foi dada, vamos para o ponto 3, está aí na tela, tópico 3, e aí é um ponto importante. Antes de mais nada, volte para cá, Harry, antes de eu continuar no ponto 3, tá certo? Eu quero deixar aqui 4 pontos interessantes. Existe um teólogo chamado pastor Valdir Bícego, que ele escreveu um livro sobre o Manual do Evangelismo. E é interessante que nesse livro, o Manual do Evangelismo, o pastor Valdir, ele coloca 5 pontos das tarefas de evangelismo. Então, você que está me perguntando, irmão Paulo César, a igreja tem uma equipe de evangelização, a igreja tem uma equipe de missão. Está certo, não está errado isso. Mas missão é para toda a igreja. Evangelismo é para toda a igreja. Aliás, deixa eu só fazer uma breve correção. A missão é para todo mundo. Toda a igreja, do pastor ao obreiro, ao membro, quem for. Missão. Dentro da missão, tem umas atividades. Ok? Por exemplo, a frente de combate é o evangelismo. A evangelização é pregar a palavra. Mas também missionário, não é só esse não. Missionário é também quem está na igreja em oração intercedendo, é o intercessor do evangelista. Aquele que está sustentando, mantenedor, e aí eu chamo a atenção das mulheres. Por quê? Porque dentro da prática evangelística de Jesus, Jesus era sustentado pelas mulheres. Certo? Joana de Cusa, Maria de Cleofas, eram mulheres que bancavam a missão com sustento, com comida, com hospedagem, certo? 3 anos com vestimenta, certo? Com abrigo, proteção, porque as pessoas queriam matá-los. Então as mulheres tinham um papel importantíssimo. As filhas de Filipe eram profetisas e também anunciaram a palavra. Se você vê ao longo da palavra de Deus, as mulheres tinham um papel excepcional. Inclusive algumas delas tomaram o papel de liderança provisória, mas foi liderança, porque é atribuída a homens. Por exemplo, Débora, ela era juíza porque era casada com um juiz, porém ela que tomou a atitude. Certo? Inclusive, foi uma mulher que matou os inimigos que Débora estava combatendo, Jael. Outro exemplo, a própria Ruth, certo? Ela, moabita, saiu e se tornou ali membro do povo de Deus, porque ela aceitou o Deus de Noemi, e ela se tornou da descendência de Davi. Ok? Ou seja, toda aquela cidade viu, ali, todo Belém, viram a atribuição, viram o testemunho de Noemi, viram o testemunho de Ruth, e ali gerou a descendente de Davi. Esther também foi designada por Deus, Radassa depois virou Esther, e ali casando com o rei Assuero, através da criação do seu tio primo, ali Mordecai ou Mardoqueu, e ali combatendo Amã, através de uma determinação, acaba mandando o povo jejuar, se encontrou com o rei e ao mesmo tempo trouxe salvação para os judeus e o enforcamento do inimigo. Se torna uma festa judaica, a festa do Purim. Ou seja, as mulheres têm um papel fundamental na evangelização e no sustento, no mantimento da obra. Tá certo? Primeiro ponto é isso, mandamento, a evangelização, primeiro ponto, é um mandamento. Volte para cá, viu, Reto? Está aqui. A primeira tarefa, missão é um mandamento. Ide por todo mundo, é um mandamento. Segundo ponto, é uma obrigação. Por que é uma obrigação? Porque a própria palavra fala que o evangelho
foi dado para uma atribuição da igreja. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz assim, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. É uma obrigação anunciar, ai de mim. Tá certo? E olha, ai de você que é mestre. Ai de você que tem conhecimento da palavra, porque você tem a obrigação de anunciar. Terceiro ponto, é um dever do crente, é um dever moral, faz parte da moral cristã anunciar a palavra. Por quê? Ora, se de graça recebeste, de graça dai. Está lá, o próprio Jesus falou em Mateus 10, 8. É um dever do crente, dever moral. Quarto, é um desafio, porque evangelizar não é uma tarefa fácil, requer sacrifício. E qual o primeiro sacrifício da evangelização? Sair do comodismo, sair do seu espaço de conforto e anunciar a palavra. E quinto e último, é um privilégio. Por que um privilégio? Porque você foi um escolhido. A palavra apóstolo, né, do original grego, vem de enviado. Apesar que nós, assembleianos, a igreja pentecostal não crê que temos apóstolos hoje como um apóstolo antigamente. Tá certo? Também não vou entrar em discussão sobre isso. A Assembleia de Deus não tem apóstolo. Mas a palavra apóstolo, na nova versão, é o enviado, é aquele que é enviado como embaixador de Cristo. É aquele que representa Cristo ali, o enviado. E quando ele anuncia a palavra, ele é uma representação da palavra em vida para o pecador. Tá bom? Então, quais são as 5 tarefas da evangelização? Primeiro, mandamento. Segundo, obrigação. Terceiro, dever. Quarto, desafio. Quinto, um privilégio. E aí nós temos um terceiro ponto da nossa lição, que é a chamada evangelização local e transcultural, que para muitos crentes é um pouquinho desprezado, porque acha, mas é importantíssimo. Por que é importante? Porque a Assembleia de Deus é fruto de um trabalho transcultural. Ok? Então, olho na tela aí, observe aí, tópico 3, a evangelização local e transcultural. O que diz aí? O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. O próximo ponto aí, o ponto 1, Helry, é a evangelização, que diz assim, é o ato de comunicar as boas novas de salvação e a todas as pessoas por meio de palavras e ações. E foi isso que eu acabei de falar no início da aula. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo, como está escrito, como Lucas escreveu em Atos 4:33, que ele vai falar lá na comunidade para Ananias e Safira, né? Que diz assim, e os apóstolos davam com grande poder testemunho de ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Ok? É um trabalho social e é um trabalho da igreja. O próximo slide aí, Helry, vai falar sobre as missões, tá certo? As missões, o trabalho do missionário é a evangelização entre pessoas de culturas diferentes, e eu acho importante isso, volte para cá, Helry, porque eu queria destacar os requisitos básicos de um ganhador de almas. Eu queria destacar alguns pontos. Tem um livro, inclusive este livro aqui que eu coloquei para vocês, tá bom? Que é do pastor Kevin DeYoung, Qual a Missão da Igreja, que vai falar os 5 atributos básicos do ganhador de almas. Eu trouxe para vocês alguns pontos. Primeiro ponto importante, que é ter convicção de salvação. Ora, para proporcionar salvação, eu tenho que ser o quê? Salvo e convicto da salvação. Ninguém pode ser um autêntico ganhador de almas sem ser, com certeza, salvo. Um pregador, ele tem que ter certeza do que crê, tem que saber que está pregando e tem que divulgar essa palavra com conhecimento, ok? Inclusive, de todo o processo histórico. Segundo ponto, é ter amor pelas almas. Nós vemos vários relatos históricos, inclusive a missão Portas Abertas, acho que é a maior agência missionária, né, do mundo, do âmbito cristão, relata os mais diversos situações, histórias de conversão ao longo do mundo. E ter amor pelas almas é sinônimo de você ter sacrifício, ser uma espécie de Cristo.
Não ser Cristo, mas ser uma espécie, uma tipologia como aquele que doa a vida para os pecadores. E tem 2 textos que eu acho bem legais, que falam sobre isso, que é Atos 21, 13, que diz assim, ó: assim o ganhador de almas, como o apóstolo Paulo, não deve temer prisões, tribulações, nem mesmo a morte. Depois você vê lá em Atos 21, 13. Mas o desejo é de cumprir a carreira. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando Paulo fala isso, ou seja, todo o seu trabalho missionário foi cumprido. O primeiro ponto, convicção de salvação. Segundo ponto, é ter amor pelas almas. Terceiro ponto, é ser cheio do Espírito Santo. Inclusive, uma das nossas aulas foi sobre ser cheio do Espírito Santo. A devoção e a submissão à palavra. E o quarto ponto, ter conhecimento da palavra. É até importante quando um novo convertido, um pecador se converte, ele passa por um processo de discipulado, preparação. Inclusive, para ser missionário, tem que ter uma preparação, uma capacitação espiritual, uma capacitação teológica e uma capacitação psicológica. Por quê? Porque ao anunciar o evangelho, tem que saber a palavra. Segundo, tem que estar cheio do Espírito. Terceiro, tem que ter uma mente aberta, preparada para os desafios. Tá bom? Então esse é o desafio. 4 pontos: convicção de salvação, amor pelas almas, cheio do Espírito e conhecimento da palavra de Deus. Ok? Vamos para o próximo ponto aí, Helder, ok? Tá certo? A mensagem é a mesma. Ou na tela aí, ó. É necessário ajustar e adaptar estratégias, conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. O apóstolo Paulo disse que sendo livre, se fez servo de todos, judeus para os judeus, sem lei, ou para os que sem lei, para ganhá-los para Jesus. Volte para cá, Helder. Um texto importante. São 2 textos, mas eu quero focar um deles, que é muito conhecido, que é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, quando o apóstolo Paulo está lá no Aerópago de Atenas, para pregar para os atenienses, para os gregos de modo geral, atenienses. E lá no Aerópago, que é uma área grande de discussão política dos gregos, haviam estoicos, haviam epicureus, que eram linhas filosóficas de cunho materialista. Aliás, uma materialista, a outra era metafísica, mas não vou entrar esse detalhe para vocês não. Mas qual era o desafio? É que naquele Aerópago tinha um panteão, ou seja, tinha vários altares, milhares. E para que os atenienses não pecassem, na visão deles, para com algum deus, na falta, eles colocaram um altar de um deus, botaram um altar e não tinha nenhuma imagem. E colocou assim, altar ao Deus desconhecido. Ou seja, se faltou algum Deus ser reverendado, esse altar era para ele. Quando o apóstolo Paulo chega, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu vou parafrasear, diante de todos os deuses, eu vim anunciar este Deus, que é maior que todos, o Deus de salvação. E o apóstolo Paulo, quando vai pregar em Atos 17, ele não vai pregar somente a Bíblia, ele prega filosofia, ele prega na linguagem dos gregos. Quando ele começa a falar de filosofia, só que ao passo, no final do discurso, ele vai falar uma coisa que para os gregos é algo assim absurdo, que é a ressurreição. Porque para os gregos, ressurreição é sair de uma prisão e voltar para ela. E para nós, ressurreição é sair desse corpo para a glória com Cristo. E aí ele anuncia sobre a ressurreição de Jesus, anuncia como Deus, o novo Deus que agora se torna conhecido. Ou seja, Paulo usa do trabalho missionário da cultura local, ou seja, usa os gregos. É por isso que às vezes você vê uns missionários que vai para a África, coloca a vestimenta africana, a dança africana, a linguagem, para que se adapte. Tem o missionário Hudson Taylor, que foi lá para a China e pregou para os chineses, usar a vestimenta dos chineses, o cabelo, até o cabelo. Ou seja, se adequa à situação para ganhar e assim trazer Cristo para eles, ok? É o trabalho missionário, ok? Para o último ponto aí, Harry, passa o slide aí, é o terceiro ponto, o desafio de hoje. O slide diz assim, ó, Jesus disse, o campo é o mundo, lá na parábola, lá na história dele. Jesus mandou pregar, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ali a grande ordenança da igreja.
Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinada entre os judeus. Tá certo? Ou seja, se o campo é o mundo, nós somos os semeadores da palavra. Nós somos os trabalhadores da seara. Nós somos os embaixadores de Cristo. Nós somos os anunciadores, os apóstolos, numa linguagem de professar a palavra, a implantar uma igreja e ir para todo canto. Acho até interessante que o apóstolo bíblico, ele era pobre, ele não tinha nada e ele morria. Será que hoje os apóstolos fazem a mesma coisa? Mas deixa para lá. Tem que ser pobre, implanta a igreja, vai embora e tem que morrer. Todo apóstolo foi assim. Tirando o apóstolo João, que morreu de causas naturais, mas ao mesmo tempo foi exilado e morreu sozinho, ou pelo menos solitário dos que lhe amam, né? Então, para concluir, observe o último slide aí, ó, a síntese, a evangelização local e transcultural é tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento, tá certo? E vamos para a conclusão aí, volte para cá, bote a conclusão aí e volte para cá. Então, para encerrarmos, a Bíblia afirma que não existe salvação em Jesus. Então, vou fazer uma síntese bem rápida. Primeiro, o que é o Evangelho? O Evangelho é a anunciação da boa nova. É o anúncio das boas novas, o anúncio da palavra. Texto base, Romanos 1,16. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tá certo? Segundo ponto, quem é o anúncio? Quem é o ponto-chave? Jesus é o único Salvador das nossas vidas. E precisamos, porque nós estamos mortos, nossos delitos e pecados. Tá bom? E como é que isso acontece? Pelo anúncio da mensagem do Evangelho, a graça enviada pelo Espírito Santo alcança o coração pecador, tá certo? Que assim o recebe de bom grado e assim torna-se filho de Deus, tá bom? A igreja é uma agência legítima, sendo legítima, tem uma outra atribuição de pregar a palavra, e eu ensinei para vocês os 5 elementos da tarefa missionária, que é mandamento, obrigação, dever, desafio e privilégio. A nossa teologia defende, pentecostal, que a expiação, que a morte de Jesus foi para todos, para a salvação de todos. Aqueles que receberam, que creem, serão salvos. Aqueles que receberem e não creem serão condenados. Ou seja, o homem tem a liberdade de escolher ser salvo ou não. Essa é a visão, ou seja, a nossa expiação é ilimitada, tá bom? A evangelização é uma atribuição específica do grupo missionário para toda a igreja. Fora isso, tem que ter sustento, tem que ter intermediação, intercessão, tá certo? E provimento. A agência missionária é a igreja. As missões estão no coração de Deus. O mundo é o campo, nós somos missionários, temos que pregar a palavra. Jesus foi o primeiro missionário, os discípulos foram missionários. Se não houvesse missões, não tinha a igreja expandida, só tinha a igreja em Jerusalém. Perseguição faz parte da obra missionária, tá certo? É um desafio para hoje, por quê? É um desafio porque hoje nós vivemos num mundo altamente progressista, liberal, um mundo que visa o tecnológico para usufruto próprio, tá certo? Nós temos as correntes ideológicas mexendo com os jovens, na escola, até entrando na igreja. Cabe o crente buscar na palavra. Para isso, para ser um missionário, são 4 atributos importantes. Primeiro, ter convicção de salvação. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, ter amor às almas. E quarto, ter conhecimento pleno da palavra de Deus. E para encerrar, a Bíblia nos garante que Jesus é o foco central das missões e o Espírito Santo designa a sua igreja para o trabalho missionário. Ok? 10h25, nós chegamos ao fim da nossa lição, ok? Concluímos a nossa aula, ok? Entendemos então alguns pontos importantes. Convido os irmãos e irmãs no próximo domingo estar participando da penúltima lição, da lição de número 12, tá certo? A lição de número 12 que vai focar sobre, deixa eu botar aqui, a lição número 12, inclusive é a minha, né? Que seria a minha mensagem de novo, a urgência do discipulado, tá certo?
Então, convido você a estar conosco. Fique atentos, porque provavelmente será também online transmitido. Vai ser transmitido online, né? Até domingo decreto, então vai ser online, vai ser aqui conosco, tá certo? Vai ser entre 9 horas e 9h30 a nossa aula. Compartilhe os links no WhatsApp, no Facebook, tá certo? Se Deus quiser, nós vamos montar um canal no YouTube para mais pessoas poderem assistir, e inclusive para assistir na televisão, pela Smart TV, tá bom? Ok? A live fica salvo o vídeo, então você que assistiu, ótimo, quer rever a aula, pode rever de novo. Quem não assistiu, marque uma pessoa, coloque lá, olha, assiste essa aula, compartilhe o vídeo que fica marcado, tá certo? Da nossa lição de número 11, comprometidos com a evangelização. Quero agradecer a você. O nosso culto será online hoje, não é isso? Às 19 horas, convido a você, a toda a igreja em casa, com a sua família, com Bíblia aberta, participar do nosso culto evangelístico às 19 horas, também transmitido pelo canal do Facebook aqui da ADBV Camusim, ok? Um grande abraço, forte abraço, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.